Estou no município de Araguatins e o de cada porteira de hoje é na Fazenda WA com Elizabeth Costa. Tudo bem, Elizabeth? Bem, seja bem-vinda. Obrigada. Elizabeth, há quantos anos a sua história começou aqui com esse pedaço de chão? Na realidade, nem começou aqui. Eu fiquei viúva com 26 anos, em 2003, com duas crianças pequenas. Juliana tinha 4 anos, Léo Júnior tinha 1 aninho. E eu me vi na necessidade de ter alguma coisa mais consolidada para me criar meus filhos. Então, peguei tudo que eu tinha de recursos guardados em banco, que eu sempre trabalhei, mais a parte da herança do meu esposo, e comprei essa propriedade aqui. Quando eu comprei ela era totalmente degradada, e eu fui com trabalho de formiguinha, fazendo um pouquinho cada dia. Vamos me mostrar um pouco, então, da fazenda hoje? Vamos, bora seguir. De 2004 para cá, muita coisa mudou aqui na propriedade. Mudou 100%, porque aqui desde de estrutura, a estrutura aqui toda foi eu que fiz. Como eu tenho a questão de planejar, quando eu comprei isso aqui, eu já planejei tudo isso aqui que está aqui hoje. A genética, como que ela chegou aqui? E a TF. Eu fui fazendo o meu rebanho, já faço a ATF há mais de 10 anos, e eu venho fazendo minhas matrizes e melhorando cada dia mais e seguindo o que o mercado quer. No caso, hoje a gente está com cruzamento de Angus e com Nelore puro para engorda. E aí eu vou contar para vocês uma parte da história que eu já sei e que muita gente que está acompanhando com certeza ainda não conhece, aí da história da Elizabeth. Uma das aliadas hoje nessa parte da genética aqui na propriedade é a filha Juliana, que já é uma das sucessoras em ação aqui dentro da propriedade. Isso, eu venho trabalhando na sucessão com meus 2 filhos desde pequeno. Vi a necessidade deles aprender e gostar, tá mexendo com isso aqui, para a hora que eu for embora, eles dar continuidade. Porque não adianta eles passarem a vida todinha na cidade e quando eu morrer, eu querer que eles venham fazer isso aqui com maestria, que não vão. Então, eles, desde pequenininho, eles estão 100% dentro das tomadas de decisão aqui dentro da propriedade. Além de saberem o que fazem do ponto de gestão das decisões, a Juliana é veterinária. Já o Wesley Júnior vem de uma outra formação, mas totalmente complementar no agronegócio atual, no mundo de hoje em que a gente fala tanto das tecnologias, não é, Elizabeth? Ele está concluindo ciências da computação, voltado para programação, e ele quer trabalhar com softwares para o agro. E nessa levada a gente vai caminhando um pouco mais aqui para vocês já virem, notarem aí um pouco dessas tecnologias na propriedade. Elizabeth, caminhando aqui pelos corredores, a gente nota os pés de ipês. E claro que tecnologia dentro de uma propriedade rural não anda se não tiver junto a tecnologia. Aqui, quando eu comprei essa propriedade, ela era totalmente degradada e não tinha uma árvore. Aí eu elaborei um projeto, um reflorestamento sem fins lucrativos, para mim colocar aqui dentro da propriedade árvores que eram nativas daqui. Então eu tenho os ipês, eu tenho aroeira, eu tenho jatobá, jacarandá, mogno. Então aí devagarzinho eu vou colocar em todas as cercas. Antes eu tinha só a visão ambiental, mas hoje, como já tem muitos grandes, né, o bem-estar animal vai ganhar mais do que o ambiental. E é interessante, Elizabeth, nesse processo que você tem dado palestras, você recebeu prêmios relacionados a tudo que você tem feito hoje na propriedade. Já seria aí uma coleta desses frutos, claro, além dos resultados, né? A questão dos resultados é essencial, porque mostra todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E a premiação foi muito gratificante, porque eu pude mostrar para muita gente que a gente consegue
com pouco recurso, fazer muita coisa, desde que use a tecnologia certa. Porque eu não preciso ter uma tecnologia, um trator caro. O meu trator é um Masfeg 95X 1979. Eu não preciso ter dentro da minha propriedade um trator 2022, 2023. Se você se programar, se organizar e tentar diminuir os custos, você consegue ter resultado com pouco investimento e alta tecnologia. Ou seja, uma propriedade sustentável também se preocupa com a gestão dos recursos. Isso é essencial, porque igual aqui, quando eu comprei essa propriedade, todo o meu recurso foi investido para comprar a propriedade. Então, eu tive que ir bem devagarzinho, aí com a ajuda dos bancos, pegando financiamento, eu fui fazendo estrutura. E nisso pagava um, pegava outro, pagava um, pegava outro. Eu estou onde estou. Mas é tudo muito, muito bem calculado e planejado. Qual é hoje, Elizabeth, aqui dentro da propriedade, a principal tecnologia? Seria a questão da intensificação? Seria a genética? Seria a irrigação? Eu costumo dizer que são 3 pilares, que um não anda sem o outro. Uma alimentação de qualidade, no caso aqui eu estou com a propriedade totalmente rotacionada. Além de eu ter uma lotação maior, eu consigo ter um capim de mais qualidade para os meus animais. A genética, eu já venho 10 anos fazendo IATF, melhorando minha genética. E a sanidade, então a gente tem um manejo muito eficaz no controle de carrapato, de mosca. Aqui eu só vacino clostridiose, porque a fitose agora a gente está livre sem vacinação. Não deixar esses animais pecar em nada na sanidade. Então são os 3 pilares: comida, sanidade e um animal de genética. Porque não adianta nada eu ter um melhor animal de genética se eu não tiver uma boa comida para ele comer, ou se ele estiver cheio de carrapato e cheio de mosca. Quem está assistindo a gente deve falar assim: Lu, mas a gente agora está falando de agro e eu vou trazer uma comparação do mundo do turismo, como as pessoas dizem, né? Que a gente precisa sair da ilha para ver o que acontece dentro da ilha. E um fator muito importante aqui é que vocês também contam com consultoria externa, não é só a Juliana, o Wesley e a Elizabeth. Tem também os conhecimentos técnicos externos que somam aqui na propriedade. Tem sim. Quando eu iniciei a propriedade, eu tive parcerias com o IFTO, com o SEBRAE, com o Senar, com a Embrapa. Eu já estou indo para o 2º projeto com a Embrapa. Hoje a gente é uma unidade de demonstração do gado de corte, que a gente trabalha com rotacionado para engorda de fêmeas. Sem essa busca de conhecimento, a gente não consegue, porque eles têm o conhecimento e a gente tem o local para eles desenvolver o conhecimento. Então, juntando as duas coisas, fica perfeito. Eles aprendem, eu aprendo, e multiplica-se isso aí, essa questão desse conhecimento, porque aqui é uma unidade de visitação para alunos, tanto de nível superior como de ensino médio. E eu também tenho um projeto socioambiental que chama Alunos no Campo. Consigo trazer crianças de 6 a 12 anos, dependendo da turminha, e eu mostro para ele como é produzido o alimento, como que a gente pode produzir preservando. E eles são multiplicadores desses conhecimentos que eu já recebi de outra pessoa e estou multiplicando, e eles vão multiplicar para mais gente. Elizabeth, uma coisa bem legal que você tem feito também é sair de dentro da porteira para levar e buscar conhecimentos e, claro, também a luta pelos interesses dos produtores rurais, do agronegócio, enfrentando aí os desafios, os entraves. Hoje em dia a gente está com uma insegurança jurídica, ambiental muito grande. Eu costumo dizer que se os produtores não se unirem, perde a força. Então aqui na nossa região nós temos o Probico, no qual eu faço parte da diretoria, onde a gente busca fortalecer esse convívio, não só
de transferência de informação, de transferência de tecnologia, mas uma união para a gente tentar minimizar essas inseguranças jurídicas que está acontecendo na atualidade. E Elizabeth, guardadas as proporções, a gente tem desafios, mas também já tem boas conquistas, né? Do ponto de vista estrutural, tecnológico, se a gente pensar, por exemplo, com a chegada do Wesley, ele vai conseguir trabalhar aqui de dentro da propriedade. É a intenção dele. Como a formação dele só precisa de um computador e de uma internet, então a intenção dele é vir aqui para dentro da propriedade, ajudar na administração, ele ficar na parte da gestão, a Juliana ficar na parte técnica e ele continuava o trabalho dele de fora, mas aqui dentro da propriedade. E quem vê a sua história, Elizabeth, deve pensar assim: processo sucessório, vai se aposentar, vai ficar quietinha, só descansando, olhando as belas paisagens da propriedade e os filhos cuidando. Não é bem assim. Do que eu bem conheci da Elizabeth aqui, ela vai continuar levando o que ela sempre diz, a experiência aliada com o conhecimento técnico dos filhos, e nenhuma decisão é tomada sozinho. Aqui, mesmo antes deles ter formação, eu já venho fazendo esse trabalho de sucessão, aquilo que eu falei mais cedo. Eles têm que gostar de estar aqui dentro. Porque a partir do momento que eles gostarem da mexida com gado, de introduzir novas tecnologias, fica prazeroso. Porque quando você trabalha em algo que a gente gosta, diminui um pouco o trabalho, né? Então, eu sempre agreguei isso a eles, de estar junto, de estar tomando a decisão. Hoje, se eu for embora, meus filhos sabem o que eu devo, sabem o que tem que pagar, sabem o que tem que receber, como que tem que comprar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E eu vejo muito isso nessa questão sucessória, que os pais, eles concentram toda a administração neles e querem que quando morrer os filhos tenham maestria, e não tem. Então tem que começar de cedo, eles têm que gostar, porque isso aqui é uma empresa, mas não é uma empresa normal que ele pode contratar uma outra pessoa e trabalhar. Ele tem que gostar de estar aqui dentro. Se não gostar, vende. É isso que eu não quero para essa fazenda. Eu quero que eles deem continuidade, independente de estar num período bom ou de estar num período baixo. Ter pertencimento e, claro, colher os frutos e os resultados e saber que fez parte disso. Isso é o que eu acho mais bacana nos meus filhos, porque eles têm ciência que faz parte disso. O Wesley Júnior vem nas férias, ele vai para cima do cavalo, ele vai arrumar cerca, ele vai roçar pasto, ele faz o que tem que fazer, porque ele gosta. Ele podia só chegar e descansar. Isso é que é o interessante, entendeu? Ele tem que gostar, ele tem que amar essa lida aqui para ser um bom sucessor. Qual é o seu melhor momento aqui na WA? De tardezinha, lá no meu orquidário, para me beber uma pinga. E claro, ver o pôr do sol aqui, que é fantástico. A casa eu já fiz estratégica para me ver o pôr do sol e o nascer do sol. De manhã não tem coisa mais gratificante que você acordar cedo e ver o nascer do sol. E à tardinha você vê o pôr do sol. São coisas simples que é muito gratificante. Eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência de acordar cedo para ver o nascer do sol. E Elizabeth, eu gostaria de encerrar esse nosso De Cada Porteira de hoje falando de momentos muito importantes e que fizeram com que as pessoas conhecessem a Elizabeth. Além das palestras, da luta, da sua interação com as mulheres, por exemplo, num grupo de mulheres aqui na região de Araguaína que você faz parte, mas também os prêmios que você recebeu e que faz com que a sua história ganhe o mundo também. Eu até assustei quando eu ganhei o Prêmio Nacional Mulheres de Negócio, porque assim, o Brasil é cheio de tantas mulheres fazer igual histórias imensas, né? Aí eu, uma pequenininha, que sou um grãozinho de areia, vou ganhar um prêmio junto com uma produtora grande de soja, de cacau, igual eu estava lá. Mas aí depois eu fui entender o porquê que eu ganhei. Porque nem sempre é questão de lucro. Mas o que você consegue fazer com pouco recurso? Que diretriz você toma e na tua administração?
Hoje, se você for lá em casa, eu tenho minhas agendas, se eu quiser fazer um controle financeiro de 2004 para cá, eu faço. Apesar que eu tenho tudo anotadinho, né? Mas é porque tá ali, ó, organizadinho. Então, quando o que eu observei, por que eu ganhei esse prêmio? Foi porque eu consegui fazer muita coisa com quase nada. Aí eu entendi por que eu estava no meio das grandes. E entendeu por que inspira outras mulheres? Mas isso é que é o bacana, é você, para uma pessoa que ficou viúva, que está com um pedaço de terra, não sabe mexer, ela vendo, fulano conseguiu, eu também consigo. E nós temos esses grupos de mulheres, eu participo de 3, é o MAT lá de Araguaína, Mulheres do Agronegócio Tocantinense, as fazendeiras aqui no Maranhão, e as Bet do Agro, que é aqui do Bico do Papagaio. Então, quando eu fiquei viúva, eu não tive credibilidade nenhuma, eu tive que arregaçar a manga e ir sozinha. Ninguém acreditou em mim. Mas como é que vão acreditar numa menina de 26 anos, que vai pegar tudo que o marido deixou e vai investir numa terra degradada? Hoje, acho que nem eu acreditaria. Então a gente consegue mostrar para essas outras mulheres que juntas nós somos mais fortes. E uma vai agregando a outra, vai auxiliando a outra, até elas se restabelecerem e ver que também pode. Tá vendo só? A gente termina o De Cada Porteira de hoje com essa mensagem. Claro que o nosso lema é sempre que informação é um insumo essencial no agronegócio, mas sem o afeto, sem a inspiração, muitas vezes não seria possível.